Eu sou deficiente e paralítico desde nascença. Recebi uma promessa de servir a Deus ainda no ventre. Quando nasci, a minha mãe ficou muito feliz, mas logo o tempo passou, e eu não consegui andar. Minha mãe preocupada me levou aos médicos, e eles falaram dos problemas que eu tinha nas vértebras. Fui criado com muito amor, e o meu pai sempre me levava na cadeira de rodas para a igreja. Quando ainda era um adolescente, eu fiz jejuns e orações para Deus me levantar da cadeira de rodas. Um anjo do Senhor apareceu ao meu quarto e disse que não seria possível de eu voltar a andar, porque Deus sabia o que se passava no meu coração. Ele já havia sondado o meu interior, um desejo oculto que eu escondia dos meus pais de conhecer o mundo indo às festas e conhecer novas pessoas. O anjo disse que se eu me levantasse daquela cadeira de rodas eu desviaria da presença de Deus, iria para o inferno. A minha alma era preciosa para Deus, e a única maneira de eu conseguir a salvação era ficando naquela cadeira de rodas. O anjo disse: a graça de Deus lhe basta. Estava orando com muito fervor, e os meus sentidos foram aguçados. Quando percebi estava ao lado do anjo. Eu caminhava perfeitamente e até flutuava. Eu fiquei feliz por caminhar ao lado do anjo, e ele me levou acima das nuvens onde pude ver o universo e as pessoas andando pela terra. Um cometa voou pelo espaço, e ao entrar na atmosfera da Terra virou uma tocha de fogo e caiu sobre a floresta causando um grande incêndio destruindo a vegetação. Vi a terra em grande caos e destruição total. Um anjo que estava nos ares do céu tocava uma trombeta, e um grande terremoto sacudiu a terra inteira. Vários países ao mesmo tempo foram atingidos. Depois um grande relâmpago atingiu as árvores e as florestas pegaram fogo, e muitos animais morreram queimados. Outros animais corriam para as cidades. Animais ferozes que estavam na floresta invadiam as cidades por causa do fogo. Outro relâmpago atingiu os fios elétricos, fazendo as casas pegarem fogo e os aparelhos elétricos. Muitas casas pegaram fogo matando milhões de pessoas. Eu ouvi um grande estouro na terra de uma gigante pedra caindo na terra. A energia elétrica faltou, e grande desespero tomou conta das pessoas. As empresas e bancos que dependiam da energia elétrica pararam. Os noticiários falavam das catástrofes, e muitas redes de comunicação foram destruídas. Redes de televisões ficaram fora do ar. Vários países foram afetados com esses asteroides que caíram do céu. A pobreza aumentou. Empresas faliram e a crise financeira aumentou. Muitas pessoas tiveram que se endividar pois perderam tudo. As bolsas de valores foram desvalorizadas do mercado. Os preços do euro e do dólar caíram. O Senhor me levou para uma parte do mundo onde estava tendo uma guerra entre os soldados do exército. Eles guerreavam. Aviões eram atingidos. Navios afundavam através de mísseis. Várias bombas eram jogadas dos aviões que caíam e atingiam a terra. Casas, comércios, empresas, escolas e carros eram destruídos através dos ataques aéreos. Eu não sei que guerra era aquela. Se era a Terceira Guerra Mundial ou a Quarta Guerra Mundial. O que eu vi foi uma guerra mais destrutiva do que as anteriores. Se juntar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial que houve na Terra perto dessa que vi na visão é brincadeira de criança. Eu contemplei uma verdadeira carnificina. Milhões de corpos dilacerados, cabeça para um lado, pernas e membros separados. Também eu vi armas químicas sendo usadas como bombas. Essas armas soltavam um gás mortal que todos que respiravam esse gás contaminavam as suas correntes sanguíneas matando milhões de pessoas. Bombas biológicas feitas de micróbios que causavam doenças também eram jogadas na terra. Eu enxerguei pequenos vermes dentro dessas bombas. E quando os aviões jogaram essas bombas biológicas na terra, as bactérias entraram nas peles das pessoas causando feridas, chagas e outras doenças que levavam à morte. As bactérias comiam os órgãos internos e causavam câncer. Os aviões soltavam fumaças cheias de vírus que contaminavam a população. Esse vírus paralisava o corpo das pessoas deixando-as em estado vegetativo. E aqueles que não foram contaminados pelas fumaças não podiam se aproximar dos infectados para não pegarem o vírus mortal. Essas armas causavam grande destruição em massa. O Senhor me levou em outra parte da visão, onde presenciei grandes pedras de gelos caindo do céu e matando milhões de pessoas na terra. Casas, carros, comércios e plantações foram destruídos através dessas pedras gigantes de gelo. Os ventos também ficaram fortes causando furacões que derrubavam árvores, postes e destruíam casas arrastando pessoas, carros, animais e casas. A terra estava um caos, toda destruída. As forças do governo ficaram desfalecidas contra tudo isso sem saber o que fazer. Os homens reconheceram o poder de Deus, o Criador do céu e da terra. Tive outra visão apocalíptica.
Vi o sol ficando mais quente, causando câncer de pele nas pessoas. Ninguém mais suportava o sol e procuravam ficar em suas casas dentro de banheiras com gelos. As pessoas que ficavam nuas nas praias tiveram as suas carnes queimadas com altos graus. Suas peles ardiam com grandes feridas mortais. Os gelos da Antártida, do Alasca, do Polo Sul e Norte derretiam, e as águas dos mares aumentaram por receberem grandes quantidades de água com o derretimento. Os animais do frio não aguentaram o calor e morreram. Tive a última visão de um grande trono branco que estava no universo. O céu azul e toda a sua atmosfera foi destruída, e também não havia mais chão para a gente pisar porque a Terra também foi destruída. O planeta Terra não existia, e milhões de almas saíram do inferno e voltaram para os seus corpos. Eles estavam de pé diante do trono do Todo-Poderoso. Aquele homem de branco era Jesus, que estava muito sério. Um anjo que estava ao seu lado abriu o livro das obras de todos os pecados dessas pessoas. Tudo estava registrado, e não havia como mentir no julgamento. E todos daquela fila foram condenados. Os seus pecados foram expostos em uma tela para eles verem com os seus próprios olhos as suas maldades. Pessoas desde o tempo de Adão até aquele tempo futuro, todos que estavam ali saíram de suas prisões no inferno para receberem as suas sentenças e o castigo eterno. O juízo foi justo com retidão. Todos reconheceram que eram dignos do lago de fogo, e se dobraram diante daquele que reina com justiça. Eles não eram mais espíritos, e estavam com os seus corpos carnais por terem sido ressuscitados. Os anjos lançaram todos os milhões de pessoas no lago de fogo ardente, e os gritos foram terríveis. Depois dessa última visão, o meu espírito retornou à terra. Fiquei perplexo, e passei dias sem dormir, até que o Espírito Santo me tranquilizou. Eu falo para a humanidade que vive no pecado. O futuro é esse para aqueles que não querem ser salvos desses grandes dias. Jesus é o remédio para você que ainda não encontrou a salvação. Ele quer curar a sua alma, as suas emoções e o seu corpo doente. Ele é o remédio para o seu pecado, e expulsará todo o mal da sua vida e aliviará as dores. Deixa Jesus resolver os seus problemas. Ele supre os oprimidos e auxilia os pobres. Ele é a solução dos doentes, necessitados e cativos, e envia os recursos do céu quando faltar na terra. Quem tem o coração disposto já aceitou esse remédio que será suficiente para a sua vida. Quem rejeitar esse remédio, as suas enfermidades nunca passarão, e as suas feridas não sararão. Aonde não tem esse remédio para a salvação tem doenças da alma e morte. Os que zombam desse testemunho, para esses não há remédio. Rejeitam a obra da salvação que é oferecida de graça e não querem se entregar. O Senhor Deus me levou para o futuro. A tecnologia estava bem moderna. Comecei a ouvir barulho de bombas e via grandes explosões, aviões bombardeando lugares e causando grande destruição, milhões de corpos mutilados, pedaços de carne humana por todos os lados. Caixões parecendo grandes caixas estavam disponíveis para colocar milhões de pedaços de corpos dentro. Estava havendo uma guerra entre os países. A profecia do Cavaleiro Vermelho se cumpriu. Editoras evangélicas deixaram de produzir as Bíblias por ordem do governo do Anticristo. Um homem elegante surgiu no mundo e era o centro das atenções. A sua aparência exterior era de um homem formoso, mas a sua alma interior era de um monstro com dentes de leão e garras afiadas. O seu espírito era de fera, e o seu interior tinha profunda escuridão, e dentro do seu peito não havia coração, e sim um vácuo. Esse homem foi convocado para trazer ordem e progresso ao mundo. Um novo líder de prestígio surgiu apoiado pela ONU. Todos os governantes, padres, cristãos e o Papa o viam como um gênio. Depois o Senhor me levou no meio de uma grande guerra. As plantações de alimentos como arroz, feijão, legumes e frutas foram destruídos pelas bombas. Toda a agricultura foi danificada, o que causou a fome, deixando milhões de famílias na miséria. A fome aumentou, as indústrias e comércios faliram. Poucos alimentos não eram o suficiente para a população mundial, o que resultou em milhões de mortes por desnutrição. O Cavaleiro Negro do Apocalipse se cumpria plenamente. Por ter poucos alimentos, os preços aumentaram ao ponto de o arroz custar 100 vezes mais o valor do seu preço. Os pobres não tinham dinheiro suficiente para comprarem comida. Somente os ricos que tinham dinheiro. Mas os preços começaram a disparar ao ponto que o dinheiro perdeu o seu valor, e a marca da besta passou a ser obrigatória para substituir o dinheiro impresso em papel. O dinheiro era virtual, mas somente quem tinha marca obtinha esse dinheiro. Quem não tinha marca não podia comer e nem beber. Mas os justos viviam pela fé, pois não só de pão viverá o homem, e sim da palavra que sai da boca de Deus. As redes de telecomunicações foram destruídas, e poucos eram os canais disponíveis. Rodovias, ferrovias e os meios de transportes foram destruídos por causa da guerra.
As cidades do mundo inteiro tinham um sistema de câmeras para vigiarem o mundo. Até nas florestas tinham câmeras que vigiavam as pessoas para não fugirem da ditadura do anticristo. Doenças foram criadas nos laboratórios e espalhadas na terra através das vacinas. Milhões de pessoas morreram através de novas doenças que não tinham cura. O tormento do inferno estava na terra. Havia grande sofrimento. O cavaleiro amarelo do Apocalipse se cumpriu com todas as pestes trazidas para a terra. Todas as religiões que não adorassem ao anticristo eram aniquiladas. Todas as religiões mundiais se uniram para adorarem um único homem. Um profeta com vestes introduziu essa adoração para esse homem, oficializando como a única religião. A religião verdadeira era adorar aquele líder governante como um deus. Esse profeta usava uma veste e parecia um padre. O verdadeiro evangelho foi abandonado, e o mundo era atormentado pelas trevas. Leis diabólicas foram aprovadas pelo Congresso do Governo Mundial. Essas leis aprovaram a pena de morte para os cristãos e judeus. Quem não apoiasse as leis desse novo governante tinha os seus bens confiscados e a família destruída. Quem não obedecesse às leis eram mortos. As constituições federais e as leis judiciárias eram a favor dele. O número de estupros, suicídios, assassinatos e roubos aumentaram contra os que se rebelaram contra a autoridade dele. Clones de pessoas andavam no meio das ruas, mas não eram gentes. Eram robôs com peles humanas parecendo com uma pele bem real. Eu não sei explicar. Eram ciborgues de última geração que foram criados para trabalharem nas empresas substituindo homens e mulheres. Eles trabalhavam de graça e o dia todo sem parar. Isso aumentava os lucros. Os governantes de cada país estavam possuídos. Eu via seus corações sombrios. O mundo estava em um caos. Morte em grande escala e muita confusão. Os cristãos escondidos falavam da mensagem do reino de Deus que já estava perto. Os povos estavam tão ligados com os bens da terra que ignoravam aquela mensagem. Outros tinham medo de se entregarem a Jesus e sofrerem grande perseguição do governo. O líder mundial, querendo capturar algum grupo de cristãos, infiltrava um de seus homens no grupo de cristão. Eles enganavam os cristãos dizendo que tinham se convertido. Esses homens que já tinham recebido a marca da besta eram recrutados ao grupo se passando por cristãos. Grupos de cristãos enganados eram entregues às tropas de execução do anticristo. Soldados, tropas de choque, polícia federal e os adoradores da besta receberam promessas de recompensas para capturarem os cristãos. O mundo inteiro estavam atrás dos cristãos. O deserto era o lugar onde não tinha câmera, e as cavernas eram um esconderijo. Os sinais tecnológicos tinham dificuldades de funcionar, pois o sinal era ruim no deserto. Os objetos voavam por todos os lugares à procura dos crentes. Na época eu não sabia o que era, mas agora eu sei que se tratavam de drones. Os drones tinham armas de destruição que executavam as vítimas. As fotos de todos que não receberam a marca da besta passavam na televisão. O jornal tratava como criminosos e transgressores da lei, oferecendo recompensas às pessoas que conseguissem encontrar o grupo de cristãos. Os cartazes dos cristãos estavam pregados por todos os lugares das ruas, e escritos "Procura-se". Os seus rostos estavam nos jornais das bancas e eram chamados de rebeldes. Os cristãos que estavam escondidos não podiam levar nenhuma tecnologia com eles, nem mesmo relógios para não serem rastreados. Toda a tecnologia tinha microchips rastreadores. Os cristãos não podiam confiar em suas famílias que foram marcadas com o sinal da besta. Os cristãos não podiam acreditar nas suas esposas que foram compradas com uma mansão e grandes quantidades de bens. Os cristãos tinham que fugir com as roupas do corpo sem levar nada, igual ao povo de Israel quando saiu do Egito. Tudo que era dos cristãos ou dos judeus cristãos eram confiscados pelo governo. Não adiantava trabalhar para comprar em casa. Quem tinha a marca tinha tudo. Quem não tinha marca não tinha nada e perdia tudo. Em um mundo destruído pela guerra e pelo cataclismo, quem tinha uma mansão era rico. Já que a maioria perdeu as suas casas em explosões, ter grandes quantidades de alimentos era ser rico. Já que o mundo perdeu plantações de comidas com a guerra e as catástrofes naturais, o governo comprava as famílias e as esposas dos cristãos para entregarem as suas cabeças. Todas as cidades e florestas estavam monitoradas. Não havia como se esconder. O deserto onde estavam os judeus eleitos era o lugar dos cristãos também. Ali Deus provia alimentos. Até água brotava da rocha no deserto. Codornas e os seus ovos eram os alimentos do povo de Deus. Os cristãos deixaram as suas casas com todos os seus pertences. Os que eram capturados passavam por torturas até negarem a Jesus. Os que não negavam eram fuzilados, outros degolados, e alguns morriam em cadeiras elétricas. O império religioso alcançou o seu poder máximo perseguindo os cristãos. Mas o líder mundial não queria dividir o seu poder com a falsa igreja e destruiu o sistema da falsa religião.
Ele foi enfraquecido e não tinha mais poder. Agora todo o poder e toda a adoração estava concentrada nas mãos do anticristo. A falsa igreja e nem a religião não existiam mais. A crise financeira começou a afetar o governo do grande líder. O próprio Deus estava destruindo a propriedade do governo com as pragas. As autoridades do governo passaram a questionar o grande líder, e a oposição começou a existir. Aquele governo perfeito estava se ruindo aos poucos, mesmo com todas as suas habilidades governamentais. Depois o Senhor me mostrou a terra em paz, e disse que era aos 1000 anos. Um anjo desceu do céu, abriu o abismo e soltou Satanás. Ele subiu para a terra cheio de ódio e vingança por ficar muito tempo preso. Satanás começou a rodear a terra e enganar os corações dos povos. Ele, querendo tomar o reino de Jesus, convence as nações para destruírem a Israel e assumirem a terra da promessa. Israel foi cercado por uma multidão de pessoas e soldados. Eram milhões que queriam destruir Israel. Os judeus clamaram por socorro, e fogo desceu do céu e destruiu aqueles milhares de povos. Não foram capazes de rivalizar com o poder de Jesus. O meu espírito saiu do futuro e voltou. O Senhor Deus me fez viajar ao futuro para revelar os acontecimentos. Eu voltei chorando desse arrebatamento, pois foi terrível para eu presenciar esse acontecimento. Isso em breve irá acontecer. Eu disse para o Senhor: eu sou um paralítico. Não posso ficar para a grande tribulação. Como irei fugir? Leve a minha alma antes disso acontecer. O Senhor apareceu a mim e disse: eu prometo que estarás dormindo quando isso acontecer, e estará na minha glória comigo. Eu falo a todos vocês que ainda não entregaram a vida a Jesus. Múltiplos são os caminhos a serem seguidos, mas só existe um caminho verdadeiro. Ele se chama Jesus. Esse caminho é estreito e cheio de obstáculos a serem enfrentados. Muitos olham para esse caminho, e antes de trilharem olham para as dificuldades. Várias pessoas desistem antes de caminharem, e algumas pessoas até chegam a andar por esse caminho, mas quando encontram dificuldades voltam para trás. Eles não entendem que Jesus prometeu estar com eles até a consumação dos séculos, e têm medo de continuarem no caminho. Jesus disse: enviarei o meu Espírito para ajudar a todos a caminharem pelo meu caminho. Se você tem o Espírito Santo porque tem medo de prosseguir, o que está faltando em muitos crentes é coragem. E para ter coragem é preciso confiar naquele que tudo pode. Se não crer naquele que é maior do que qualquer problema, fica difícil de trilhar pelo caminho espinhoso de Cristo. No final desse caminho existe uma porta do outro lado, ao qual ao entrar nela encontrará abundância, verdes pastos, rio de água cristalina, muro de esmeralda e jaspe, pedras preciosas, ruas de ouro, diamante e uma árvore de vida. Esse é o lugar de destino para aqueles que chegam ao final desse caminho. Há um galardão à sua espera. Grande é a vitória daqueles que conseguem chegar à linha de chegada. Esses são os campeões que foram até o fim. Ali eu vou poder andar e ter os movimentos que faltam nas minhas pernas. Eu queria poder pular na presença de Deus e ir a lugares que não posso ir. E você, o que tem feito com as suas pernas? Tem ido a lugares onde Jesus mandou, ou tem ido a lugares impróprios para os cristãos? O caminho da salvação é estreito e cheio de barreiras. Mas quando chegar ao fim desse caminho há uma terra imensa e espaçosa pronta para lhe receber. Está disposto a pagar o preço do sofrimento, passar angústias e provas doloridas para herdar tudo isso. Você pode ter tudo na terra, mas não paga a herança que Jesus tem para ti se voltar para trás. Jesus pagou um preço alto para que você tenha a garantia de entrar nesse lugar e ser herdeiro com ele. Jesus não pagou esse preço para ganhar alguma herança para ele, pois é tudo de todos. Ele pagou esse preço para que você possa ter uma herança. Ele fez por amor. Agora cabe a você fazer a sua parte para ser herdeiro. Não temos escolhas. Ou entramos nesse caminho estreito e recebemos toda a herança, ou trilharemos no caminho que leva para o reino das trevas. No mundo não há liberdade. No reino das trevas somos prisioneiros, mas no reino do céu somos livres do mal e da tentação. Permaneçam fiéis para a glória de Jesus. Amém.